Só que a prefeitura não tem esse estudo, sabe? Olha, minha população total é essa, com essa população aqui, o emprego já tira da rua. Essa outra população aqui já não é só emprego, talvez não tenha formação nenhuma para aplicação de emprego. Talvez seria um mix de formação com emprego, também sai da rua. E essa aqui a gente tem que estudar de uma forma diferente. Não tem isso, sabe? Como é que você chama? Natália. Natália, pelo pouco que eu tive que estudar do assunto, eu acho que existe ou é má vontade ou é incompetência mesmo. Porque nesse quadro aqui, eu falo que a gente vai continuar acionando rádio, TV, denunciando, sempre precisar chamando a polícia no 190, a guarda municipal tem um telefone específico. E aqui eu falo para buscar apoio aqui na Câmara de Vereadores para revogar o artigo 9º, inciso 8º do decreto 16.730 de 2017, que ele é assim, no mundo da fantasia, no mundo das ideias, ele é fantástico. Mas se você tiver a oportunidade de ler, cidade nenhuma do Brasil consegue cumprir esse decreto. Nenhuma. Ele promete uma série de coisas que não tem dinheiro para isso. Eu acredito que nenhuma cidade da Noruega, por exemplo, consiga cumprir o que eles prometem nesse decreto. E o que nos está prejudicando diretamente é esse artigo 9º, o inciso 8º, que fala diretamente que não pode remover contra a vontade, e a questão do carrinho de coisas, de pertences essenciais. Mas o que é pertence essencial? O que eu entendo é o seguinte, é documento e remédio, e a roupa que você está usando. O resto, para mim, se você não tem uma casa, não tem onde guardar, não é essencial. Então não tem uma classificação do que é essencial, ele é muito genérico e nos prejudica diretamente. Que tem vários carrinhos cheios de tralha lá, cheio de lixo, porque você imagina você deixar suas coisas no tempo, sol chuva, vai apodrecer e vai feder, né? E a gente tem que conviver com isso, porque eles são agressivos, eles não são pessoas dóceis. O decreto acho que falou alguma coisa do que aquilo que ele pode carregar, né? Mas não especifica o carrinho. Eu acho que você tem o Márcio Lacerda, quando eles tentaram tirar aquele pessoal lá na Praça Marinha de Dirceu. O que eu sei da época do Márcio Lacerda é que ele mandava as equipes remover esse pessoal. E aí teve um problema, inclusive eu estive lá no TJ, porque havia uma ação civil pública contra a prefeitura e contra a polícia militar, de uma ONG que era perto do viaduto da Santa Teresa, acusando... de abuso de poder? Sim, mas o que eu li no processo, o que houve? Houve um erro operacional. Quem fez o trabalho, o que foi alegado pelos moradores e as pessoas que defendiam os moradores? Ele pegou os documentos do rapaz, não queria devolver a mochila com os documentos, jogou água nele, ele deitado no passeio. Então, o que houve? Um erro operacional. Tanto é que depois veio a instrução normativa 001, com as diretrizes, ela foi feita em conjunto. Eu não lembro assim, 2013. Eu lembro de acompanhar de lei, assim, sim, mas tinha gente com cama, sim, fogão, geladeira. Aí foi tendo esse problema. A prefeitura queria retirar, e aí esses grupos todos vinham e não pode, que isso às vezes tem. Aí parece que o Márcio Lacerda soltou esse negócio, que seria pertence pessoal, aquilo que eles pudessem carregar. Pois aí quando começaram a aparecer os carrinhos. Sim, e aí o decreto reforça. Um pouco a capacidade de o decreto reforça. Porque o problema é esse, é o artigo 9º, inciso 8º, que fala disso. Que não pode remover e o carrinho, mas quantos metros cúbicos? Ele fala de carrinho puxado a tração humana. Então se você pode empurrar um carrinho por 50 quilos, você empurra. Porque uma coisa é a pessoa estar ali com o corpo dela na rua, o direito de usar o logrador. Sim. Agora, ela não pode botar fogão, geladeira. Na época começou essa discussão. Você não pode morar na rua, você pode estar na rua. Exatamente. E o que é o estar? Exatamente. O estar, você pode ficar plantado ali em pé. Essa que é a discussão, né? Sim, que eu entendo o que você está falando e eu concordo. Eu não posso concordar com isso aqui. Não, de forma alguma. Isso aqui é morar. Está morando. É uma invasão ilegal de logrador público. Ocupação e a pastoral alega que eles são os coitadinhos e eles têm o direito de estar ali. Eu falei, não, senhor. Ele não tem o direito de pôr a barraca aqui e tampouco ir na minha porta fazer xixi e cocô. Ele não tem direito. Mas essa questão do decreto é essa discussão. Sim. Agora eu tô lembrando. Porque o decreto tinham casas montadas. Ele é muito esse atual, ele é muito genérico, ele te promete um monte de coisas. Por exemplo, uma das coisas que ele promete,
Se você imaginar, hipoteticamente, você é um morador que está na rua, morando no banco da praça, e aí você fica doente. E aí você vai para um posto de saúde, ele te atende e você fica internado. Recebe alta. A prefeitura vai deslocar técnicos, enfermeiros ou técnicos de enfermagem que dá a atenção básica, aonde você estiver acampado para te atender, para ver se você está recuperando bem. Isso é mentira. Não vai fazer isso, não tem dinheiro para isso. Tem né? nem nos postos de saúde, não tem, pois é, hospital. Pois é, então eles prometem um monte de coisa, O absurdo. atendimento domiciliar já é complicado. Sim. Você tem certeza que a pessoa está no domicílio dela, imagina um morador de rua que é itinerante. Sim, e você não tem condição de... Poxa, é uma falácia. O decreto, gente, o decreto é uma falácia. É um documento que foi elaborado para dizer que existe o documento. E o problema dele, que a gente também está fazendo contato com o deputado federal e estadual, o que acontece? Em 2009, o Lula promulgou um decreto que fala sobre moradores de rua, feito em conjunto com a pastoral de moradores de rua, a parte central dela, porque existe várias, sei lá, sede, filiais, sei lá qual que é o nome que eles dão para isso. Esse decreto do Lula, você não sabe o nome dele. Te falo agora. Eu acho que foi essa, Luiz. Hã? Belo Horizonte Qual não que você quer? encontrei 16.730. A data dele é Decreto. 27 de 9 de 2017. Se você colocar lá, ó, decreto municipal 16730 de 27 de 9 de 2017, ele vai abrir. Agora, o que você me pediu, eu tenho ele aqui. E outras apresentações aqui. Eu não sabia que existia esse federal. Que aí o Sim, tem um federal que obriga o Estado também. Pois é. O Estado fez um também. O municipal deve estar remetendo ao federal, não? Pois é, aí que vem um problema. O municipal foi além do que o federal e o estadual falam. Foi além? Quando ele coloca esse artigo, o 9º com esses incisos, ele vai além. Ele promete tudo que os outros prometem e não cumprem e vai além. E a gente está tentando tirar pelo menos o excesso. Sabe? Eu vou achar ele aqui. Vou pedir licença para vocês, porque eu estou terminando Obrigado. de preparar o material, mas qualquer coisa pode me chamar. Tá, eu vou achar eles aqui. Aqui tem outras fotos aqui, que eram mais antigas, que a gente ia ter uma reunião. Vou ampliar aqui para você ver. Que a gente estava tentando uma audiência pública aqui, sabe? E aí Esse problema ainda. Tá vendo aqui, ó? Tá virando. Pois é, isso aqui foi em setembro. A gente ia tentar a audiência pública aqui, sabe? Ó, isso tudo lá, antes da ação da prefeitura. Ó, vendo televisão. Então, assim, eu estou trabalhando com dados e fatos. Porque toda vez que eu for interpelado, eu tenho o que apresentar, tá vendo? A gente estava trabalhando e vivendo com isso aqui o dia inteiro. Então, você vê, aqui é a fumaça do peixinho que eles estavam fritando e era a época de Copa do Mundo, né? Então, assim, ó, banheiro, tem que provar que o cara faz, né? Então, tá aqui eu peguei uma panorâmica, olha o tanto de barraca. Ó, esse carrinho é um carrinho com tração humana. Olha o tanto de coisa. E vira tenda ao mesmo tempo. Aqui tá o varal. Isso aqui foi num domingo, né? Porque, às vezes eu tenho que ir pro escritório domingo trabalhar, não tenho. Né? Então, assim, né? Vou no decreto que você me pediu. Aí eu fiz um apanhado da legislação pertinente ao assunto e percebi que poderia haver vários enquadramentos legais. Ali, ó, 1445. Esse aqui é o... Não, esse aqui era o do comitê. Ele está mais para frente. Aí eu tive que estudar a legislação para saber onde que a gente podia enquadrá-los. Para tentar contra-argumentar. Ó, esse aqui. Ó, o federal é esse aqui, 7.053, de 23 de dezembro de 2009. 2009. Sim. Foi a época do Lula. Tem um colega meu que mora em São Paulo, disse que ele esteve lá e ia nos viadutos, conversava, tirava foto
e nunca mais apareceu e não resolveu nada. E tem a lei estadual número 20.846,